Então, gente, aqui, depois que eu terminei a capa do galão, né, fui mexer aqui nas caixas para poder achar o pacotinho para embalar a bendita da capa e achei um finalzinho de material que eu tinha usado para a primeira e provavelmente eu fiz mais coisas porque tá aqui muito pouquinho a quantidade, tá? Vocês estão vendo aqui dois tons de cinza. Esse é o cinza da Euro Roma e esse aqui é o fio prata da Cadore, tá, gente? Aqui, ó, fio prata da Cadore, porque o cinza na Cadore é o prata, tá? É o número 49, ou o lote é 49, enfim. Fio 6 também, 610 metros. A metragem dos dois é a mesma, tá? 610 metros. A numeração também é a mesma. A espessura dos fios é basicamente a mesma, tá? Olha aqui, a espessura dos fios é exatamente a mesma. Não dá nem pra dizer que tá mais grosso, que tá mais fino. É exatamente a mesma espessura de fio, tá? As cores têm uma pequena diferença. Vocês estão vendo, estão conseguindo ver pela câmera, né? O cinza da Euro Roma, ele fica um pouco mais fosco, vamos dizer assim. É o cinza da Euro Roma, ele é um pouco mais fosco. Já o prata da Cadore, ele tem um reforço nesse tom de cinza e um brilho diferenciado, tá? O toque do fio da Cadore é super macio, já o fio da Euro Roma não é tão macio, ele chega até a ser um pouquinho áspero, mas porque ele é um fio reciclado, tá? Não que seja um fio ruim, o toque dos dois é diferente, tá? E aqui, ó, dá pra ver bem direitinho ali, ó, com a mão aqui perto, a câmera foca melhor os tons, tá vendo? O cinza da Euro Roma, ele é mais fosco. Já o prata da Cadore tem um brilho a mais na cor, mas as cores são super próximas, tá, gente? Então, bora lá, né? Bora lá finalizar a encomenda, embalar, tirar foto. Vou fazer aquela gambiarra pra poder tirar foto e concluir o vídeo, então bora lá. Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? E aqui para mais um vídeo rapidinho, só para mostrar para vocês o que tá acontecendo por aqui. Vocês estão vendo aqui algumas basezinhas nesse tom cinza, que sim, foi o que sobrou da última encomenda que eu concluí, né? A capa de galão de água, que vocês gostaram muito, vi que teve muitas visualizações aí, muitos acessos. Muito obrigada por cada um de vocês que gostou, que assistiu o vídeo, que entendeu mais ou menos o jeito como eu expliquei ali. Sim, tem algumas patinhas de gatos por aqui, vocês sabem que aqui o crochê acontece com gatinhos, então é meio difícil eles não aparecerem nas filmagens, tá? Mas bora lá. Sobrou bastante fio cinza, como eu mostrei pra vocês, e aí, parada aqui, a gente se distrai fazendo um crochêzinho diferente e resolvi fazer algumas bases, tá? Fiz aqui nesse ponto super rápido aqui, tem um nome específico, mas eu só fiz os pontos aqui, tá? Iniciei com 35 correntinhas, voltei na quarta fazendo pontos altos para trabalhar os bloquinhos, e aí fui trabalhando por algumas carreiras intercalando aqui, para fazer a parte oval do tapete, tá? Quando a gente trabalha nesse modelinho sem os lequezinhos, a gente tem que ir intercalando para dar certinho, tá? Então, fui trabalhando aqui 7 pontos altos nesta volta, aí 2 pontos altos em cada espacinho, depois 3 pontos altos, depois 2 pontos altos separados por uma correntinha, mais 2 pontos altos para formar um Vzinho, né? E 3 pontos altos, 3 não, 2 pontos altos e depois 3 pontos altos. Nessa daqui foi o finalzinho do barbante, tá bom? Nas demais eu consegui fazer aqui duas basezinhas para jogo de banheiro, tá? Então tenho aqui duas basezinhas com 3 peças, tá? Os 2 tapetinhos maiores e a capa da tampa do vaso, tá? Todas elas eu fiz aqui com 8 voltas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sendo a 8ª carreira, a carreira toda em pontos altos, tá bom? Não trabalhei aumentos aqui nessa parte, só fiz trabalhando mesmo os pontos altos, mas eu fui fazendo isso, tá? Então, a tampa do vaso, né, a base da tampa do vaso, eu iniciei com 19 correntes, mais 5 para poder fazer a curvinha, tá? Então, 19 mais 5, fiz a curvinha, fui trabalhando bloquinhos e a mesma coisa aqui. Na curvinha, 7 pontos altos separados por uma correntinha. E na parte reta, bloquinhos de 3 pontos altos também separados por uma correntinha, tá? Eu utilizo uma correntinha só para fazer o espaço, mas se vocês quiserem utilizar 2 aí, façam como vocês acharem que fica melhor o ponto de vocês, tá bom? Fiz dessa forma, trabalhei 8 voltas, a 8ª sendo aqui toda em ponto fechado, tá bom? Não tem aumento nessa última volta. E consegui aqui fazer 2 bases para 2 jogos de banheiro. Consegui fazer esta daqui, que só deram 6 voltas, então não consegui fazer as 8 voltinhas. E com o finalzinho mesmo do barbante, eu fiz aqui uma florzinha catavento e
duas ruelinhas, como diz a Aline Crochê. Fiz duas ruelinhas, as florzinhas rasteiras, né? Como costumam dizer, mas essa aqui são aquelas ruelinhas que a Aline Crochê sempre mostra lá. Ela mostra sempre bem coloridas, eu fiz aqui tudo no fio cinza e quis fazer aqui a florzinha catavento, mas esse fio aqui cinza é o de número 6, então eu acho muito leve para fazer as produções, mas tá aqui, né? Depois eu compro mais barbante para poder fazer a composição ali para o jogo de banheiro, diferente dos que eu costumo trazer aqui para vocês, né? Normalmente eu faço com aquela basezinha do jogo Anne, da Dani Santos, e dessa vez eu decidi mudar um pouquinho a base. Sei que tem no YouTube, tá, gente? Mas eu não sei o nome dessa base, enfim. É uma base que não tem leques, aquela base redondinha, oval, normal, sem os leques nas pontas, tá bom? Vou continuar por aqui, vou continuar utilizando os fios que me sobraram. Além do cinza, sobrou do fio preto também, tá? Tá aqui ainda guardadinho na sacola ao lado, mas eu não sei se eu já continuo aqui, se eu já faço outras bases, enfim, eu não sei. Me sobrou tudo isso aqui de preto, tá? Pra capa, vocês viram que foi bastante do fio preto, então sobrou tudo isso aqui. E da primeira capa que eu fiz, sobrou tudo isso aqui de preto, então não sei o que eu vou fazer, tá? Esses também são fios de numeração 6, tá bom? Vou continuar o crochêzinho por aqui e depois eu volto mostrando pra vocês o que de fato virou isso aqui, né? Por enquanto, tenho só a base de 2 jogos de banheiro ali, 2 ruelinhas, uma flor catavento e 2 cones aqui com finalzinho de fio preto, tá bom? Vou continuar o crochê por aqui e depois eu volto com o resultado. E de volta com 4 basezinhas aqui, né? Eu tinha mostrado inicialmente para vocês bases para 2 jogos de banheiro e uma começada, né? Fui mexer aqui nas caixinhas, achei um tapete que estava parado ali, que tinha cinza, que tinha preto, então consegui fazer mais uma base, tá? E de um dos conjuntos de bases, eu fiz esta gracinha aqui, tá? Vou colocar aqui certinho pra vocês. Fiz essa gracinha aqui, tá? Passei esse verde Tiffany, verde Jade, verde esmeralda, enfim, depende muito da marca, tá? Passei aqui pra fazer esse detalhe de folhas, porque eu tô com uma ideiazinha pipocando aqui na minha cabeça, mas eu ainda não vou conseguir finalizar. Mas pelo menos uma basezinha de jogo de banheiro eu já tenho começado aqui, tá? Então aqui a tampa do vaso, tá? Que eu já fiz o detalhe de folhagens, aqui fica a coisa mais linda do mundo. Lá da aula da Samila, tá? Que eu fiz tanto a base quanto esse detalhe de folhas aqui, tá bom? Eu só fiz um pouquinho diferente, porque lá a Samila, ela faz 2 voltas aqui com bloquinhos de 3 pontos altos, e eu só fiz uma, para depois partir para a fileirinha toda de pontos altos, para começar os detalhes, para poder trabalhar as folhinhas, tá? É a única diferença. E a quantidade de correntinhas também, porque ela começa com uma quantidade diferente para fazer o tapete. Se eu não me engano, são 39 correntinhas que ela começa, e eu comecei com 35, tá? 35 correntinhas, volta na quarta já trabalhando os pontos altos, para poder fazer todos os bloquinhos e tudo mais, tá? Trabalhei aqui até a parte das folhas, então tenho aqui a base de um jogo já iniciada, já com as folhinhas, então a partir daqui vai ter mais coisa, mas daí eu preciso comprar mais material para concluir. Vou ter que esperar um pouquinho as minhoquinhas criativas aqui, vou ter que controlar elas para dar continuidade. Então tenho aqui mais uma base de jogo de banheiro, né? A base da tampa do vaso e os 2 tapetes. E tenho uma base de tapete aqui. Ainda tenho o pedacinho que me sobrou do tapete, que era cinza com preto. Eu não lembro quando foi que eu fiz esse tapete, se foi com a sobra do tapetão de quase 2 metros que eu fiz aqui, de quando foi. Acredito que tenha sido. É fio 6 também, tá? Tudo no fio 6, tanto o fio cinza quanto o fio preto, tá bom? Então, já comecei aqui até uma outra basezinha, tá? Vou fazer uma basezinha igualzinha a essa dali. Não sei qual vai ser o modelo, tá? Pela quantidade de cinza que eu tenho aqui, acho que não só vai dar pra fazer mais uma basezinha de tapete e mais uma basezinha de tampa do vaso. Então, vou fazer nesse mesmo estilo. Não sei se eu vou fazer o mesmo desenho daquela, ou se eu vou fazer uma outra proposta, mas enfim, vou continuar tecendo por aqui, vou ver o que eu vou conseguir fazer, tá? E vocês viram aí na primeira parte do vídeo
que eu também tinha feito essa basezinha preta, seguindo exatamente a mesma lógica daquele ali, né, lá da aula da Samila. A única diferença é aqui no finalzinho, que ela faz 2 voltinhas com 3 bloquinhos, um bloquinho de 3 pontos altos, e eu faço só um pra partir pra carreira de pontos altos, tá? Então tem aqui essa basezinha, e encontrei também 2 tapetes modelo Anne, tá? Que eu tinha feito também com fio preto e com fio cinza, tá? São 2 tapetes aqui, que eu acredito que eu vou desmanchar, tá bom? Tá o parzinho aqui, acho que eu vou desmanchar, vou ter uma outra proposta aqui, vou fazer uma outra coisa. Tá parado, faz tempo que tá parado aqui, não saiu até agora, então vamos renovar, vamos mover as energias aqui, vamos renovar, vamos renovar esse crochê, vamos transformar esse crochê e pôr ele pra vender, né? Então, já tem ali uma basezinha de jogo de banheiro, mais uma basezinha aqui começada, né, com os 2 tapetes e a tampa do vaso, uma basezinha preta e uma basezinha cinza. Então, eu não sei, eu acho que eu vou fazer mais uma basezinha de jogo de banheiro, ou pelo menos mais um parzinho de tapetes nessa mesma proposta. E aí depois eu vejo o que eu faço da carreirinha de pontos altos pra cima, tá? Mas aquele ali eu vou fazer pra matar uma lombriguinha. Vou ver se depois que eu fizer aquele, eu vou querer transformar esses aqui do mesmo jeito, ou se eu vou fazer diferente, tá? Mas por enquanto, é esse padrão de base, tá? Tanto no cinza quanto no preto. Aqui no preto não dá pra ver certinho. Mas vocês viram que eu tenho 2 tapetes aqui pra desmanchar, então vai dar pra fazer mais uma base de jogo de banheiro preto, ou uma base de passadeira e 2 tapetes, enfim. Vou ver o que eu consigo fazer por aqui, tá? E do desmanche, pra poder usar aquele verde Tiffany, esmeralda, enfim, me sobrou esse aqui, que era um kitzinho de jogo de banheiro, todo feito no fio 6, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com fio 6, porque eu acho que fica muito, muito leve, tá? Esse aqui, principalmente, tá bem, bem leve. O cinza tá mais encorpado do que esse aqui, tá? Esse aqui tá bem fininho, então eu não gostei, então por isso que eu já desmanchei. Tá aqui ainda a basezinha Anne, tá? Não sei se eu vou deixar assim, se eu vou colocar, só agregar o fio 8 aqui pra depois ganhar aquela encorpada, ou se eu vou desmanchar pra fazer outra coisa. Mas, por enquanto, tem aqui as 2 basezinhas de tapete, tá? Como eu disse, era um kit de jogo de banheiro, mas a tampa do vaso tá inteirinha. Só os 2 tapetes que eu desmanchei. Sobrou também aqui tudo isso do bico que tava na volta, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou continuar por aqui, vou ver o que vai acontecer, e aí eu vou trazer ou nesse vídeo ou no próximo vídeo pra mostrar pra vocês em detalhes o que tá acontecendo, tá? Mas por enquanto, eu quis dividir aqui o que tá acontecendo no momento, e é isso, a crocheteira tá doida maluca por aqui, caçando o que fazer. Tem amigurumi pra fazer, tem amigurumi pra fazer. Mas eu queria descansar um pouquinho dos amigurumis, então pulei pro barbante, porque tá sempre surgindo ideias aí no YouTube, vocês me deixam doida. Mas bora lá, vou continuar crochetando por aqui, daqui a pouquinho eu volto, tá bom? E de volta aqui com uma peça de jogo de banheiro que já apareceu no canal, tá? Vim trazer pra vocês pra ilustrar o que eu tô fazendo, tá bom? Isso aqui era um kit de banheiro com 3 peças. Agora eu só tenho aqui a tampa do vaso, que ainda está intacta. Mas as outras 2 bases do tapete da pia e tapete da frente do vaso, eu desmanchei o bico, tá? Então eu desmanchei essa parte preta e esta parte rosa desses 2 lindões aqui. E me renderam 2 bolinhas enormes de fio preto e 2 bolinhas do fio rosa que estavam no biquinho, tá? Então, vocês veem que esse bico aqui de picô vem bastante fio, hein? É no final ali da peça, mas vai bastante fio, tá? Principalmente porque são os 2 tapetes maiores, né? Pra tampa do vaso ia um pouquinho menos de fio, mas ainda assim vai bastante fio. E a quantidade de fio preto que foi pra esse bico aqui, tá? Também foi uma quantidade generosa. Tô pensando aqui em utilizar esse preto nessas bases vermelhas que eu já tenho pronta há algum tempo, tá? Essas bases já foram iniciadas aqui há um tempinho, estão paradas ali, então eu acho que eu vou continuá-las com esse fio preto, acho que vai ficar interessante, tá? O vermelho que tá aparecendo aí na câmera pra vocês é mais vivo do que o que tem aqui de fato pra mim, tá? Mas é um vermelho bem bonito. Esse aqui é o vermelho da Supremo, esse aqui é um fio barroco, eu não lembro nunca o nome, mas enfim, esse aqui é da Barroco, e esse aqui é o gramado da Barroco. Já estão com perolinhas, né? Coloquei aqui perolinhas pra deixar mais charmoso. E acho que eu vou fazer a volta aqui nesses lindões aqui com o fio preto, tá? Já tenho aquelas 2 bolinhas começadas, tenho aqui 2 basezinhas, que era de 2 tapetes de jogo de banheiro. Caso essas bolinhas ali não deem
para fazer a quantidade que eu quero fazer nessa base vermelha, eu desmancho essas outras duas bases e utilizo o fio aqui para ficar com um tamanho legal, para depois só fazer o bico, tá? Não sei se vai ficar só vermelho com preto, acho que sim, né? Fica interessante colocar esse preto aqui em destaque, mas enfim, vou continuar aqui, só vim dividir com vocês o que tá acontecendo, tá? Nesse vídeo gigantão, tô só pegando peças que já estavam acontecendo, que já tinham acontecido. Tô desmanchando, sim, porque a peça ficou parada, não saiu, não vendeu, então a gente dá uma vida nova pra ela, né? Já comecei a desmanchar por aqui e vou fazer outras peças aqui. Vai que sai, né? Vai que sai. Vamos renovar pra poder vender essas peças aqui e vou continuar crochetando. Daqui a pouquinho eu volto. E de volta pra mostrar pra vocês como ficaram as bases, tá, gente? Então, utilizei uma bolinha por inteiro e um pedacinho da segunda bolinha, porque eu resolvi passar só 2 voltinhas do fio preto aqui, tá? Eu achei que se eu fosse passar a terceira voltinha aqui pra fazer com os pontos todos fechados, ia ficar muito pesado 3 voltas no fio preto. Então, eu achei interessante deixar só essas 2 voltinhas mesmo, as flores no meio, né, com o antúrio, agora eu lembrei o nome da cor, as flores feitas no antúrio, o verdinho feito no gramado, as flores no antúrio, o verdinho no gramado, o vermelho no vermelho da Supremo, e o preto, se eu não me engano, é Euro Roma, pode ser Euro Roma ou Supremo também, não lembro, porque tava naquele jogo de banheiro, tá bom? Mas o fio preto é fio 8 e o fio vermelho também é fio 8, tá? Já trouxe vídeo mostrando pra vocês as produções que foram feitas com esse fio vermelho, né? As produções iniciadas, na verdade, porque eu iniciei 2 bases gigantes com o fio vermelho, e o que sobrou, eu fiz aqui essas 3 bases e mais algumas florzinhas que eu coloquei pérolas também, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui à produção, e eu volto com vocês pra concluir o vídeo, não sei, pra mostrar mais alguma coisa que eu tenha aprontado por aqui. Então, bora lá, vamos que vamos! E aqui com o fio 6 preto, ainda consegui fazer aqui essas 3 bases menores e uma base maior, tá, gente? Não chegou a 1 metro ali, mas eu iniciei com 120 correntinhas e fiz exatamente o mesmo desenho dessa daqui, tá? Que foram das bases menores, ali no cinza que eu mostrei pra vocês, foi exatamente a mesma ideia, a mesma base, tá? Então foram 3 bases menores, uma base maior, ainda não tenho ideia do modelo que vai sair daqui, tá? Mas tem ali as basezinhas de jogo de banheiro, tem agora essa basezinha aqui pra jogo de cozinha, né? Dá pra fazer. E vamos lá, vou continuar por aqui e daqui a pouquinho eu trago mais atualizações pra vocês, tá? Vocês sabem que por aqui tem gatinhos, então bora lá. Eu vou crochetar daqui, vocês crochetam daí e daqui a pouquinho eu volto com o resultado, com alguma produção finalizada ou pra mostrar todas as produções que eu iniciei por aqui, tá bom? Então, bora lá. E de volta pra mostrar pra vocês o que sobrou aqui, né? O que virou das peças que eu tava começando, tá? Mostrei pra vocês aí no take anterior o jogo de banheiro, que tinha essas cores aqui, mais o preto, né? Então, desmanchei todas as peças do jogo de banheiro, dessa vez não sobrou nem a tampa do vaso. Desmanchei todo o biquinho que tava em cor-de-rosa, essa parte tinha um detalhe também no tom cor-de-rosa, no lilás e nesse verde. Então, desmanchei todas as fileirinhas, desmanchei todos os miolinhos, e fiz mais algumas bases aqui, tá? Dessa vez é fio 8, super encorpado. Fiz aqui exatamente como a Samila explica lá no início da videoaula, tá? Então, só não coloquei as 39 correntinhas como ela começa. Eu comecei com as mesmas 35 correntinhas, opa, foca. Comecei com as mesmas 35 correntinhas, voltei na 4ª correntinha já fazendo o ponto alto para trabalhar todos os bloquinhos, tá? Fiz aqui 2 carreirinhas com os 3 bloquinhos, então 1, 2 carreirinhas e depois a carreirinha em ponto alto, tá? Já deixa ela um pouquinho maior. Essa dali já tá com 48 centímetros de comprimento, então vai ficar um tapete bem legal, considerável, tá? Na ideia que tá aqui na minha mente vai ficar bem bonitão. E tem essa base aqui também para uma passadeira. Já tem mais de 1 metro aqui, tá? Eu acabei de medir, tem 1,5 m aqui e ainda falta bastante coisa. Eu só consegui trabalhar por 4 voltas. É 1, 2, 3, 4, tá? Não consegui finalizar a 4ª volta, mas enfim, a ideia é comprar mais barbante preto para tá finalizando aqui e investir em outras cores para poder finalizar as outras peças que estão começadas, tá bom? Tem essas bolinhas aqui também que eu não sei o que eu faço, se eu faço flores ou o que eu vou fazer, então por enquanto eu vou deixar elas paradinhas aqui. Vou procurar mais peças por aqui para ver se eu consigo reformar, para ver se eu consigo dar um outro ar para as peças, dar uma modificada, né? Porque por enquanto é isso, eu tô trabalhando com o que eu tenho, então no momento eu vou ter as bolinhas paradas que talvez virem flores, talvez, não sei ainda.
Tem várias bases iniciadas, ainda não consegui finalizar nenhum, nem mesmo as de florzinha, mas enfim. Vou ficando por aqui, tá? Com várias e várias produções que eu compartilhei com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês também passam por isso aí no cantelier de vocês, né? Se vocês fazem essas manobras de desmanchar uma peça que já estava parada há muito tempo, para revitalizar ela, trazer um novo ar, para produzir novas peças aí e divulgar para os clientes de vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, desse vlogzão aqui super bagunçado, mas super criativo e para inspirar vocês, para motivar vocês aí do outro lado, tá bom? Que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio de muito crochê. E até o próximo vídeo, gente. Beijos. Tchau, tchau.